Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 1. Capítulo 12 de Romanos, versículo de número 1. Vamos ler juntos? Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O último versículo, 20 e 21. Vamos ler forte. Não se deixe vencer pelo mal. Mais uma vez. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Queridos, a Bíblia, ela tem assim uma vasta camada de instruções. A Bíblia é muito rica nas instruções. Por que nós erramos? Por que nós sofremos? Por que nós nos lamentamos? Porque dentro dessas vastas instruções, muitas delas nós não colocamos em prática. Servir a Deus quando tudo está bem, não é difícil. Está tudo muito bem, tudo favorável, é muito fácil. Só que a Bíblia fala que nós temos momentos de adversidades. Às vezes, você não tem uma noção, e eu quero falar algo aqui muito profundo para você. Como nós fomos formados de pecado, então nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Por isso que é uma guerra muito grande da carne e do espírito. Só que uma vez que eu me relaciono com Deus, e eu aceito Jesus, a Bíblia fala que esse demônio que atua dentro dessa legalidade, dessa natureza pecaminosa, porque Adão e Eva veio a pecar, ele parte em retirada, e essa casa, ela é habitada pelo Espírito Santo. Só que esse demônio, ele fica dando volta, procurando alguém que ele possa habitar novamente. Chega um momento que ele resolve voltar para ver como é que estava a casa que ele habitava. Por isso que nós, de repente está tudo bem na nossa vida, e vem aquela angústia, vem aquela guerra, e você não entende por que vem aquela batalha. A sensação assim é que você estava bem, de repente fica mal, e não sabe explicar por que acontece isso. Então eu estou explicando para você que o reino espiritual é muito forte, e o diabo, ele vem visitar para ver essa casa, por isso que há um embate. E o Espírito Santo, ele fala: aqui você não entra, e ele força, fala: aqui não. Por isso que vem essa angústia, e aí ele vai embora novamente. Existem pessoas, por eles não estarem fazendo a vontade de Deus, a casa continua vazia. Aí o que acontece? Esse demônio volta, e ele dá legalidade, e volta mais 7 demônios com ele, pior do que ele. Por isso que a Bíblia fala que o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no mundo espiritual,
existe um mecanismo muito forte para nos tirar da presença de Deus. E esse mecanismo são áreas malignas ou atitudes maléficas que a gente não precisa pedir para vir, elas vêm, elas chegam. Por isso que é uma necessidade eu estar na igreja, me revestindo e buscando a presença de Deus, para quê? Para ser fortalecido. Quando eu venho para a igreja, eu me fortaleço. Quando eu venho para a igreja, eu me renovo. Quando eu venho para a igreja, eu busco ao Senhor. Isso em nenhum outro lugar você vai encontrar essa oportunidade. Em casa você não encontra. Porque em casa a canseira vai bater em você, o trabalho vai bater, a televisão vai segurar, alguém vai segurar você. E de repente, esse momento aqui, ele fica sempre para depois. Agora, esse momento, ele é único. Quando eu paro tudo e venho para a casa de Deus, eu tenho a oportunidade de ser instruído. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação. Nós não podemos se amoldar ao padrão deste mundo. O padrão do mundo tem uma forma, e nós não podemos entrar nessa forma. Nós somos diferentes. Fala para o irmão assim, ó, você é diferente. É diferente. Fala, você não pode se amoldar nesse padrão do mundo. Por isso tem muitos crentes que a vida deles não mudam. Por que não muda, pastor? Porque eles não querem mudar. Eles querem viver no padrão do mundo e querem obter mudança. Mas a mudança na minha vida, na tua vida, ela se manifesta quando eu não me incluo no padrão do mundo. E a Bíblia fala aqui que há uma transformação da renovação da mente. Fale assim para mim, assim, ó, mente transformada e renovada. O que é uma mente transformada e renovada? É uma mente que consegue ver mais além. Ela não só vê aqui e agora, ela vê lá na frente. E quando a pessoa vê lá na frente, ela fica preparada. Para quê? Para as adversidades que vêm, as circunstâncias que a gente não espera que chega. E isso só me aproximando diante do Senhor e a minha mente sendo renovada. Essa mente aqui precisa ser renovada. A sua mente precisa ser renovada. Não é o padrão da religiosidade, é o padrão de Deus. Porque Deus, Ele não envelhece e as coisas que Ele faz até hoje são coisas novas. Deus não envelhece e as coisas que Ele faz são coisas novas. E continuará fazendo coisas novas. Quem envelhece somos nós. Por isso que a gente, com a mente transformada, a gente fica perto de Deus e acompanha o raciocínio de Deus. E a gente não fica preso e engessado diante do que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque Deus faz muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. E aí, quando eu tenho uma mente transformada, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, repita após mim. Tem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem esses padrões para a nossa vida.